a taxa de juros, de 13,75% ao ano. Lula falou de novo sobre o assunto ontem com o Reinaldo Azevedo e a gente vai mergulhar nesse assunto. Como é que essa alta taxa de juros de fato afeta e impacta a população e principalmente os mais pobres, hein, Renato? Bom dia. Bom dia, Rivotril. Bom dia, ouvintes da Band News. O noticiário sobre a taxa de juros talvez seja um dos mais frequentes aí no jornalismo brasileiro, né? Toda hora a gente ouve falar que o presidente do Banco Central está defendendo juros mais altos, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou que o presidente Lula estão decidindo a redução dos juros. E muitas vezes a gente fica perguntando, mas que coisa é essa? Começa por esse nome, Megali, que é juros, né? Eu nunca vi alguém ouvir falar o nome juros e achar que alguma coisa é boa, né? Sempre, pô, tô pagando muito de juros e tudo mais. Não é à toa, inclusive, Megali, Sheila, Carlinha, que boa parte das razões de inadimplência tem a ver com o preço dos juros ao consumidor, que nada mais é do que o quanto que aquela loja varejista cobra num carnê, ou o cartão de crédito, o cheque especial cobra daquelas pessoas que não têm dinheiro na hora para conseguir pagar a sua dívida ou para comprar a prazo. Acontece que todos esses juros, então, a taxa Selic de juros é como se fosse uma taxa base, uma taxa que começa a orientar o quanto que as aplicações financeiras de um lado e os juros diretos ao consumidor, seja para ele comprar alguma coisa, seja o que ele paga caso esteja devendo algum dinheiro do outro lado, fica. Ou seja, quanto maior a taxa Selic, mais você que está nos ouvindo paga de juros. Tá bom, Renato, mas ninguém gosta de pagar juros. Por que diabos, então, o governo aumenta a taxa de juros? A taxa de juros cresce para tentar segurar o preço da inflação. Como assim para segurar o preço da inflação? É porque se custa caro emprestar dinheiro, seja para o consumidor, seja para a indústria, diminui o número de pessoas, de um lado, que estão querendo comprar e do outro lado aumenta o preço para quem está tentando vender alguma coisa, já que todo o custo da cadeia produtiva aumenta. Então é isso mesmo, a taxa de juros serve, o aumento da taxa Selic de taxa de juros serve para as pessoas comprarem menos e, na teoria, as pessoas acham que comprando menos a inflação fica no controle. A outra questão é que quando a taxa de juros cresce, também fica muito mais barato para algumas indústrias, para algumas empresas, ao invés de aplicar o seu dinheiro aumentando ou comprando uma fábrica, ela usa esse dinheiro para no mercado financeiro, deixa esse dinheiro rendendo aí, ao invés de construir novas fábricas ou abrir novas lojas. E a gente vive sem saber numa realidade completamente paralela, né? O Brasil é um caos particular nesse assunto. O Barão já passou por isso. Vai abrir conta lá no exterior, no banco americano, o cara vai falar, bom, além de abrir conta, a gente tem aqui umas opções de investimento, você não quer colocar o seu dinheiro aqui? Aí o Barão fala assim, não, o meu banco lá no Brasil me oferece taxa de juros de 8% ao ano. O cara regala o olho e fala, isso não é sustentável. Esse banco vai quebrar. Não, é bem sólido, não quebra não. No Brasil é assim. Essa é a nossa realidade. É difícil compreender para quem não vive nessa realidade bem brasileira de juros estratosféricos. Sempre foi essa assim, coisa do não dinheiro é possível. render. Então por que os mais pobres não fazem isso? Porque eles não têm dinheiro para aplicar. E os mais ricos têm muito dinheiro e esse dinheiro vai crescendo. Né? Simplesmente não sobra, né, Karine? Simplesmente não sobra dinheiro. Portanto,
o mais pobre conhece os juros na hora de pagar o carnê, de pagar o cheque especial, de pagar o cartão de crédito que entra naquela bola de neve. E o que acontece? Ah, Renato, mas a inflação não é um problema para esses brasileiros? É. Só que o que nós estamos vendo no Brasil não é uma inflação de demanda, ou seja, o preço não está subindo porque tem muita gente comprando. A gente está tendo uma inflação num cenário de recessão econômica. E o ouvinte da Band News sabe muito bem que não está fácil aí comprar as coisas, não está sobrando dinheiro no final do mês. Essa história da oferta e da demanda, infelizmente, funciona para o nosso ouvinte entender, como aconteceu agora na tragédia aí do Litoral Norte, onde um empresário que sabia que muita gente estava atrás de água potável cobrou R$ 93 por uma garrafa de 1 litro de água. Quando tem muita oferta e procura, pode ser antiético, aliás, é um absurdo o que aconteceu, mas aí na teoria se entende o processo inflacionário. Não é isso que a gente tem visto no Brasil. O que a gente vê é que o brasileiro está com pouco dinheiro para comprar e temos mais de 60 milhões de brasileiros com dívidas em atraso.